Oi, meus amados e amadas! Hoje no canal Universo de Uni eu vou trazer para vocês uma série de vídeos falando sobre os asiáticos brasileiros. Por que eu resolvi falar sobre esse assunto? Primeiro, que observando os documentos de educação, currículo da cidade de São Paulo, ou BNCC, parâmetros curriculares nacionais, nós não encontramos especificamente na parte de relações étnicos raciais as minorias, né? Então nós temos ali a africanidade, que graças a Deus, gente, né, alguns documentos já estão falando sobre isso. Nós temos que estudar e falar mais sobre isso, né? Nós temos ali a questão dos imigrantes atuais que estão vindo para o Brasil, e é citado, e às vezes nem é citado, tá, gente? Sobre a imigração japonesa, por exemplo, é pouquíssimo citado isso nos currículos e nos planejamentos das escolas. E isso sempre me deixou muito incomodada, porque se a gente pensar que o número de imigrantes que vieram para o Brasil foi um número tão grande, tão expressivo, e além disso, hoje, atualmente, né, contando com todos os descendentes japoneses que estão aqui, é o número maior que se tem fora do Japão de asiáticos nipo-brasileiros, né? Então, você vê aí uma quantidade de pessoas que já estão inseridas, que são brasileiras, são asiáticos brasileiros, que estão aqui e ainda não têm o pertencimento a esta terra, a esse país, principalmente pelos brancos brasileiros, tá? Então, esse assunto eu vou começar primeiro para vocês entenderem quem são os asiáticos, tá? Então, o asiático é toda pessoa que nasceu na Ásia ou tem uma ancestralidade asiática. Então, por exemplo, eu sou neta de japoneses. Então, meus avós vieram como imigrantes, tiveram os filhos que nasceram aqui, por isso são brasileiros, e eu já sou a terceira geração aqui. Então, por isso, eu também sou brasileira. No caso, como eu tenho o fenótipo e a minha ascendência asiática, então eu sou da etnia asiática brasileira. Deu para entender? Bom, tudo bem. No entanto, quando a gente fala em asiático, as pessoas normalmente só se lembram dos asiáticos amarelos. Por exemplo, os chineses, os coreanos, né? Mas raramente se lembram que a Ásia não compreende apenas de asiáticos amarelos. Nós também temos os asiáticos marrons. Então, asiático é toda pessoa que nasceu na Ásia ou tem ascendência asiática, sendo que ela pode ser asiática amarela ou ela pode ser asiática marrom, tá? Então vamos falar um pouco sobre o asiático marrom, que também está inserido aqui, que também vieram para cá como imigrantes, principalmente para a cidade de São Paulo. Nós temos aí os árabes e os descendentes de árabes, né? Ali onde compreende a Península Arábica. Nós temos também os persas, que é toda
população que tem ascendência na etnia persa e que agrupa a maior parte do Irã. E também temos os turcos, né, que tem a etnia turca ou é ascendente de turco e agrupa ali a grande parte da Turquia. Então nós temos que lembrar o seguinte, que árabe, persa e turco não são sinônimos, tá? É grosseiro você chamar uma pessoa, né, de árabe se ela não é. É grosseiro você chamar uma pessoa de turco se ela não é. E não é só por causa dos conflitos históricos, mas porque são populações, são grupos étnicos diferentes, embora todos pertençam ao agrupamento de asiáticos marrons. Bom, aí nós temos a separação por regiões, né? O Oriente Médio, que compreende toda a Península Arábica, a Turquia e o Chipre. E é muito confundido com a Ásia Ocidental por fazer parte dela, mas não é, tá, gente? Na Península Arábica, nós temos os países Síria, Líbano, Iraque, Qatar, Arábia Saudita, Kuwait, Iêmen, Omã, os EUA, Bahrein, a Jordânia e Palestina. Desculpa porque talvez eu não saiba falar algum nome de algum país corretamente. E na Ásia Ocidental, né, que compreende grande parte do Oriente Médio, nós temos, além do Irã, a Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão, onde a maioria ali é marrom, tá? Asiático marrom. No sul da Ásia, nós vamos ter ali a Índia, Paquistão, Afeganistão, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal e Butão. A maioria desses países nós teremos os asiáticos marrons e no Nepal e no Butão nós teremos mais pessoas da etnia asiático amarelo, tá? Na Ásia Central nós temos o Tibete, Cazaquistão, Turcomenistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tajiquistão, onde a maioria será amarela. No Sudeste Asiático, onde se localiza Tailândia, Filipinas, Indonésia, Malásia, Laos, Camboja, Vietnã, Mianmar, Singapura, Brunei, a maioria é de asiáticos amarelos. Porém, existe uma grande parcela de asiáticos marrons também, principalmente de indianos que migraram para aquela região, tá? Mas também possuímos uma grande quantidade de chineses que também migraram para lá. Então, temos que lembrar que mesmo os asiáticos da pele mais escura, não significa necessariamente porque ele tem aquela pele mais escura que ele é asiático marrom, né? Muitas vezes ele é asiático amarelo, porém como ele está numa parte mais tropical, equatorial, né? Então a pele, né, tem mais influência do sol e por isso a pele é mais morena, tá? No leste asiático, nós temos a Mongólia, a China, Japão, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Temos a ilha de Okinawa, que pertence ao Japão, onde a maioria ali será amarela. Na Ásia Setentrional, ou a Rússia Oriental,
Algumas áreas possuem maioria branca, enquanto outras possuem a maioria amarela. E aí, definindo este conceito, nós temos as pessoas que são birraciais, ou seja, birracial é quando você tem aí dois grupos étnicos numa mesma pessoa. Então, um exemplo de birracial, ou eu diria até polirracial, é o Keanu Reeves, né? Por quê? Ele é parte asiático, parte polinésio e parte branco. Temos também uma nomenclatura para o afro-asiático, ou seja, uma pessoa que tem ascendência negra e asiática, seja asiática marrom ou amarela. Asiáticos marrons são negros? Não, tá? Eles são negros apenas se tiverem ascendência negra. No caso, se a família inteira for de libaneses, você é um asiático marrom, tá? O marrom muitas vezes é confundido com o pardo, né? Que era usado, essa palavra pardo era usada para apagar a negritude daquela pessoa, tá? Então, quando ela era uma mistura de branco tinha ascendência branca e ascendência negra, diziam, olha, ela é parda, né? Com a intenção realmente desse branqueamento, tá? Não, o asiático marrom, como já falei, né? Ele provém de vários países da Ásia. E os asiáticos amarelos são brancos? Não, né? Os asiáticos amarelos são amarelos, tá? Eles provêm da Ásia, tá? E eles têm fenótipos asiáticos muito diferentes do fenótipo da etnia branca. Também outra nomenclatura que nós podemos usar é latino-asiático, que são os descendentes de asiáticos que nasceram na América Latina. Por exemplo, Daniele Suzuki, Sabrina Sato, tá? Giovanna Tominaga, que são mulheres que são birraciais, né? Porém, elas têm o fenótipo do asiático, da asiática amarela, mas elas nasceram no Brasil. Agora nós estamos vendo aí no Big Brother um youtuber muito famoso, que é o Pyong Lee. Ele nasceu no Brasil, porém ele tem ascendência coreana, e muita gente chama ele de japonês, tá? Não é legal, ele não é japonês, ele não tem ascendência japonesa, né? Então vamos dar os nomes corretos para as pessoas de forma que não a ofenda, porque Coreia, China, Japão, tudo já entraram em conflitos de guerra, que particularmente eu não sei muito bem dessa rivalidade, porque eu sou brasileira e não tem por que eu ter essa rivalidade com os chineses e coreanos que estão no Brasil, ou com os descendentes, filhos e netos dos coreanos e chineses, porque todos somos um povo só, tá bom? Então essa é a minha primeira aula. É importante você saber disso, que quem são os asiáticos e quem são os asiáticos brasileiros, tá bom? Então essa foi a minha primeira aula. Nós voltamos com uma próxima, tá bom? Um próximo assunto. Um beijo, amores!